vamos pensar sobre o tema o teatro da glória de Deus. Salmo capítulo número 19, verso número 1 até o verso número 14. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, e vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, porque eles se admoestam o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias palavras? Absolve-me das que me são ocultas, e também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração serão agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Senhor nos abençoe, queridos. Há um grande equívoco acerca da filosofia e religião atualmente. De um lado, aqueles que rejeitam a filosofia com o simples argumento de que ela afasta as questões mais importantes sobre religião. Na verdade, até mesmo a filosofia foi criada por Deus, e ela faz muitas perguntas profundas sobre quem Deus é, quem é você e qual o seu propósito aqui na Terra, por exemplo. E no decurso do tempo, muitos homens brilhantes fizeram muitas coisas, mas alguns deles se destacaram nessa área. E um homem notável, um filósofo notável, foi Immanuel Kant, um verdadeiro rio em meio à seca da sua época. Em um dos seus livros, chamado Crítica da Razão Pura, ele disse assim: ouça, há duas coisas que enchem a mente de admiração e de espantos renovados, e cada vez maiores, à medida que se reflete sobre elas com mais frequência e seriedade: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. De modo que o mundo e todo homem, mesmo que afetados pela queda, ainda tem resquícios de beleza e de bons atributos dentro de você, principalmente pela palavra de Deus que habita em nós. De modo que Deus sempre usa a criação e a sua palavra para se revelar aos seus. Hoje nós vamos pensar sobre o Salmo 19, que é uma bela poesia hebraica e tem uma poderosa mensagem que pode nos ensinar verdades preciosas. E há duas sessões aqui de imediato que nos mostram preciosas verdades. Nessa revelação de um Deus Todo-Poderoso, há duas formas, como Kant diz, por exemplo. O Salmo 19 nos mostra que ele é conhecido como o Salmo dos dois livros. O livro da natureza, que exibe ali e revela diante de nós a natureza do soberano Criador, Deus que criou todas as coisas. E o livro da palavra,
que revela para nós a pessoa de Deus. E o salmista vai falar aqui sobre a autorrevelação de Deus, como Ele se permitiu revelar a nós, e de duas maneiras. O principal conceito aqui, irmãos, é que o homem por si só não pode descobrir a Deus, mas é Deus que se revela a nós. E esse salmo nos mostra que Ele se revela de duas maneiras inequívocas: através da criação e através da sua palavra. E Deus nos criou para nós contemplarmos a sua glória. Nós fomos criados por louvor do nome de Deus. Adão, por exemplo, o primeiro homem, ele viu a glória de Deus. Adão tinha ali perfeita comunhão com o Senhor, caminhava com Deus, desfrutou ali de uma profunda alegria em estar na presença do Criador. Mas, no entanto, por sua transgressão voluntária e inequívoca, ele desobedeceu ao Senhor e arruinou a sua vida e a vida da sua descendência, de modo que todos os filhos de Adão, assim como eu e vocês, nós somos herdeiros da culpa e condenação. E o pecado que nos cega, ele também é capaz de fechar os nossos olhos diante da beleza do nosso Criador. Nós deveríamos enxergar, mas o pecado nos cega. E além disso, nós não vivemos como na nossa natureza interior, para a glória daquele que nos criou. Esse salmo não só nos apresenta como Deus se revelou especificamente naquele momento, mas como Deus tem se revelado no decurso do tempo, da história. E observe, assim como o cidadão macaense que se dirige à Praia das Pedrinhas ou à Praia do Cantinho para apreciar e se encantar e ver o nascer do sol e poder olhar para aquilo e aplaudir o acaso, muitos de nós somos incapazes de dizer, olhando para a natureza, glória a Deus. E essa incapacidade é uma evidência de que os filhos de Adão não enxergam mais a glória de Deus como deveriam, porque o pecado, como eu disse, nos deixou cegos. Mas a criação está aí apontando para nós que Deus é, desde um sistema mais complexo do mundo, desenvolvido pelas pessoas mais capazes, ao simples movimento de um beija-flor buscando água. Toda a criação, a uma só voz, diz: Deus existe. Mas veja, é somente pela revelação especial à Escritura Sagrada que nós podemos ver e conhecer e saber quem é o Deus que se revela, quem é o Deus que mostra a exuberância através da sua majestade na criação. E esse salmo está dividido aqui em 3 partes. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar os 14 versos nesse momento. E a primeira parte, do verso 1 ao verso número 6, Deus revela a sua glória na criação. Do verso 7 ao verso número 11, Deus revela a sua graça através da palavra. E do verso 12 ao verso número 14, há aqui o impacto da palavra de Deus no homem. Vejamos então, mantenha sua Bíblia aberta. Deus revela a sua glória na criação. Deus criou todas as coisas, irmãos. Ele é o poderoso Criador, legislador. E por que Deus criou a natureza? João Calvino vai dizer que a natureza ou o mundo é o teatro da glória de Deus. E Deus criou o mundo para contar a sua história, a maior e melhor história de amor de todos os tempos. Uma história que narra dor, sofrimento, mas também uma história contada através de um Deus que nos amou a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Agora veja, Ele poderia ter nos jogado no mundo apenas com 4 paredes, cinza, tudo cinza, de qualquer jeito, mas não. Ele trabalha com beleza e excelência. E o cenário que Ele montou para contar essa história do seu Filho vindo aqui para resgatar pecadores é belíssimo.
Muitos de nós, com a tirania da agenda, ensandecidos pela pressa, deixamos de perceber a criação e como ela expressa a glória de Deus, apontando para um Deus todo-poderoso. Observe na sua Bíblia o verso número 1 que ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Deus Criador manifesta o seu poder e se revela através da criação. E veja, ele criou as estrelas como uma decoração do cenário. Quantas estrelas, quando você está a campo aberto, você consegue contar? Quantas estrelas tem no céu? A terra não está entregue ao acaso, irmãos. Deus organizou, Ele mesmo organizou o firmamento e sustenta o firmamento da terra. Ele próprio organizou a geografia. Ele desenhou os continentes: Ásia, Oceania, África. Ele criou as vegetações, colocou limites no mar, criou as árvores, criou os animais com uma variedade incontável, criou as mais variadas espécies de pássaros, peixes, fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, o mundo foi estabelecido com uma ordem, um projeto, feito por uma mente brilhante, um design inteligente. E mesmo em nossa pequenez, nós precisamos aprender a vislumbrar a beleza da criação e observar a glória de Deus. Pergunta: pense nas formigas. Você sabia que existe mais de 10.000 espécies de formigas catalogadas? Mais de 10.000. Pense nos pássaros que você vê voando por aí, um mais belo do que o outro. Recentemente foram catalogados mais de 11.000 espécies de pássaros, 300.000 tipos diferentes de flores. Tenta imaginar. 5.000 espécies de mamíferos. De quem foi a ideia de fazer isso tudo? Quando Deus resolveu encher o espaço, o ar, os seres viventes, Ele não disse assim: bicho com bico e pena que voa, que seja criado e vai trabalhar. Ele falou isso? Não. Ele criou uma variedade inacreditável, uma diversidade inacreditável, tamanhos diferentes, formatos de bico diferentes, hábitos diferentes. Quando ele criou os peixes, por exemplo, ele poderia ter criado ali apenas um tipo de peixe, já ia satisfazer, tilápia. Todo mundo agora só vai comer tilápia, acabou. Mas ele criou uma multidão de peixes, incontáveis. Peixes pequenos, grandes, coloridos, cinza, coloridos de uma variada forma, com uma cauda maior, com escamas, sem escamas. Peixes bravos, mansos, de todo tipo de forma. Quando Deus cria as flores, por exemplo, Ele poderia ter feito apenas um tipo de flor, mas Ele faz uma variedade incontável: rosas, margaridas, orquídeas, hibisco. Ele vai enchendo o mundo de flores. E por quê? Por quê? Porque a sua glória se mostra na diversidade criacional. Essa é a razão bíblica da criação. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, por exemplo. Nós somos mais de 8 milhões de pessoas hoje na Terra. E quantos já viveram antes de nós? Cada um diferente do outro. Até os gêmeos têm a sua diferença. Quando nós olhamos para o mundo e vemos essa variedade de diferentes animais, diferentes insetos, diferente vegetação, o ser humano, nessa diversidade de grupos étnicos, da cor de pele, da altura, diversidade de homem e mulher, tudo isso aponta para a glória de Deus. A glória de um Deus criativo, que quando criou o mundo, poderia ter feito tudo igual: peixes, flores, seres humanos, aves, montanhas, cerrado, cachorros.
mas não fez. Ele é um Deus criativo. Salmo 104, verso 24 diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seus riquezas. E um universo tão complexo precisa de um Criador capaz de fazer qualquer coisa, que sabe todas as coisas e que pode estar presente em todas as partes. Um pouco mais do que isso, o salmista Davi sabia que Deus estava se comunicando através da criação, falando com os habitantes da terra através das coisas criadas. E o que nós podemos aprender com isso? Ouça. Primeiro, a revelação da criação é clara. Veja o verso número 1, como nós já lemos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista está nos dizendo aqui que quando nós contemplamos a criação, quando nós olhamos as coisas criadas, que o legislador de todas as coisas, o Criador, fez, nós podemos dizer: bendito seja o nome de Deus. O salmista Davi não está morando em apartamentos ou numa casa fechada, mas ele estende os seus olhos para o campo, ele olha para o alto e ele vê um incontável número de estrelas, o firmamento sendo sustentado pelas mãos do Deus poderoso. E há uma expressão rica nesse primeiro verso aqui. A palavra proclamar significa prorromper de uma fonte, a jorrar de águas abundantes. O salmista aqui nos aponta que a criação é uma nascente diária, uma cachoeira diária de revelação quando nós contemplamos. E ao olhar para a criação, ela nos mostra a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Mas também há uma segunda questão. Além de ser uma revelação, criação, uma revelação clara, ela também é uma revelação constante. Veja o verso número 2, o que diz: um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Veja, cada dia que amanhece, cada dia que você acorda é um dia singular. Nenhum dia é igual ao outro dia. Cada dia é diferente. Veja a beleza da majestade de Deus na criação. Muitas pessoas, como eu disse, pela tirania da agenda, ensandecidas pela pressa, deixam de perceber como a criação expressa e aponta para um Deus Todo-Poderoso. Quando eu estava estudando, escrevendo esse sermão aqui, eu decidi acordar pela manhã bem cedo. Eu fui assistir a beleza do nascer do sol. Se você ainda não experimentou, eu recomendo. Acorde mais cedo e vá ver a beleza do nascer do sol. E eu fiquei ali contemplando a beleza da criação. É uma rotina que eu tenho já boa parte das manhãs, quando eu acordo, vislumbrar ali a beleza da criação. Mas especificamente quando eu escrevi aqui essa mensagem, eu decidi mais uma vez contemplar o nascer do sol. E observe isso. A minha percepção particular foi essa. Os dias podem variar, as estações podem variar, o tempo pode variar no decurso dos meses. Por vezes o sol se levanta às 5, outras vezes às 4, outras vezes às 6:30, mas o certo é que de forma contínua e exuberante, um dia recebe o outro dia. Enquanto o dia vai, a noite vem. Enquanto o sol vai, a lua vem. Portanto, a criação, de modo ininterrupto, continua nos mostrando que há alguém que governa todas as coisas. Há um Deus Criador que nos mostra continuamente que Ele está ali. Observe, por exemplo, os lugares onde o inverno é mais intenso. Cai neve do céu. Tente imaginar isso. Para você produzir um gelo, você precisa esperar horas às vezes. Compra um refrigerante, tem que esperar horas para se transformar ali em um estado, sólido. Mas cai neve do céu. Um Deus criativo que através da criação
se revela ali continuamente para os homens, e até mesmo nos lugares mais frios, nos lugares cinzas, é possível ver a variedade da criação do Senhor. Portanto, é uma revelação também contínua. E mais, é uma revelação silenciosa ou sem barulho. Veja o verso número 3. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. É curioso notar, porque a criação, de modo geral, apesar de ser exuberante, o salmista vai dizer que ela não emite nenhum som. E veja, Davi era um homem acostumado a viver no campo. Mas nós estamos falando aqui de um jovem que vive apenas em um apartamento trancafiado. Ele era acostumado a viver no campo, ao ar livre, e ele observava com frequência, dia após dia, a criação. E mesmo observando toda a criação, ele nos faz aqui um contraste. Veja, ele está dizendo que a criação não fala de modo literal, porque o intuito da criação não é alcançar através da voz, mas dos olhos. Na criação, Deus pode ser visto através da variedade geral, mistura que acontece, mistura de cores, e a sua glória se manifesta. Diferente de uma língua que você não conhece, que é necessário um tradutor para que você compreenda o assunto falado, a criação pode ser vista pela pessoa mais simples, e ao mesmo tempo pela pessoa que tem adquirido mais conhecimento no mundo, na face da terra. As duas, colocadas diante de uma criação extremamente bela, certamente observarão a beleza e a santidade de Deus. Olha o Ismo comentando esse texto, diz assim: a criação é um livro sem palavras, que todos podem ler, pois não precisa de tradução. Deus está se comunicando conosco através da criação. Cada dia, cada noite, Deus nos fala por meio da criação. E seu discurso é derramado silencioso, abundante e universalmente. Agora, caminhando para a quarta e última, também é uma revelação universal. Veja o verso número 4, que diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Veja, o salmista agora, ele usa um outro argumento, e há um contraste aqui evidente. A criação não fala de modo literal, e o verso, como o verso 3, vai dizer. Mas o verso 4 nos diz que mesmo não falando, é curioso isso, a sua voz pode ser ouvida. E as palavras da criação chegam até os confins do mundo. De modo que nenhum homem fica fora dessa revelação da criação. Todos estão expostos à criação. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer o seguinte: logo a sua atenção, está sobre nós o peso da responsabilidade de apenas olhar a criação. Porque pelos atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Agora ouça: por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus e não lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram mudos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. O que Paulo está dizendo aqui é que a criação revela uma mente inteligente por trás de todas as coisas. E as pessoas, olhando a criação ao seu redor, que está à sua volta, rejeitam a Deus mesmo assim. Elas são indesculpáveis, porque vendo, não enxergam, e ouvindo, não escutam a revelação do Senhor. E a partir de agora, no verso número 5, veja o que o salmista vai fazer. Ele usa aqui uma nova abordagem. Ele sai da linguagem das palavras e ouvidos e entra agora numa linguagem poética, para nos mostrar a majestade de Deus. Observe o verso número 5,
do verso número 6, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pôde se esconder do seu calor. Vejam, a linguagem do verso 5 se refere aqui à glória de Deus. Veja o noivo aqui ricamente adornado ao amor, à espera ansiosa, enquanto a segunda ilustração que o salmista usa diz respeito à força e à determinação, um herói que percorre seu caminho. E observe, Davi era um homem acostumado a viver ao ar livre, como eu disse, que observava com frequência o nascer do sol e o pôr do sol, e aquilo que ele via com o passar dos dias não havia se tornado algo rotineiro, comum na sua vida, mas lembrava de um noivo deixando seus aposentos para tomar para si uma noiva, e também de um atleta vigoroso competindo numa corrida. Agora observe, o salmista Davi não tinha as informações que nós temos hoje, e quando nós começamos a examinar o céu, o universo, como Davi faz, nós ficamos assustados com o tamanho da glória de Deus. O salmista não tinha qualquer dado científico moderno que nós temos hoje, mas no entanto, ao refletir sobre a criação e o céu, ele se lembra da glória de Deus. E aqui uma aplicação para nós. Ouça: o homem tem diante dos seus olhos uma evidência da existência de Deus. Vou repetir: o homem tem diante dos seus olhos uma evidência da existência de Deus. A complexidade de um pássaro voar, a complexidade que tem uma formiga. Salomão, por exemplo, depois do salmista, ele observa os animais, e um deles é a formiga, e ele vai usar um exemplo poderoso, uma formiga ensinando um preguiçoso. E apesar da natureza ser uma fonte inesgotável, diária da existência de Deus, a maioria das pessoas ignoram e rejeitam a Deus. Tudo isso porque elas desejam viver como bem entendem. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação: ouça, coloque as lentes do Evangelho para admirar a criação na perspectiva bíblica. Isso precisa ser dito, irmãos, porque muitas pessoas prestam culto à natureza, à divindade, divindades que são adoradas por pessoas através da natureza. Deusa do mar, Deus Sol, Deusa da terra. E apesar de alguns não verbalizarem, não tornarem isso público, acabam adorando a criatura e não ao Criador. Recentemente, por exemplo, nós tivemos um ministro de Estado saudando a Mãe Natureza em TV aberta. Saudações à Mãe Natureza. Isso é adoração, é culto. Muitas pessoas perdem de vista a adoração ao Criador e adoram a criatura. Vejam, a beleza está diante dos nossos olhos, estampada diante dos nossos olhos, mas para apontar para o Criador. Mas em contraponto a isso, há aqueles que negligenciam a criação, vivem amargurados, não são capazes de parar um minuto apenas da sua agenda para contemplar, perder o fôlego diante da natureza, diante do pôr do sol, e dizer: glória a Deus. Na pressa ensandecida, na tirania da agenda, no trabalho contínuo que nos faz perder de vista a beleza das coisas simples. Nós precisamos fazer uma pausa, respirar e voltar a ter uma plena comunhão com Deus. Deus nos criou para nós admirarmos a beleza da criação. E nessa ânsia de resolvermos a vida mais rápido que a gente imagina, nessa ânsia de antecipar as coisas, nessa ânsia de resolver pela força do nosso braço, você se sobrecarrega de trabalho e depois, cansado, exausto e estressado, o que você faz? Você se senta no sofá da sua casa, na frente de uma TV, para assistir um filme
ou maratonar uma série, e perde a oportunidade de admirar a criação de um Deus que te ama e criou o mundo para você admirar. Tenta imaginar. Deus organiza os rios para alimentar os animais e as árvores. Há um propósito para tudo. Deus organiza os ciclos das árvores. Você se lembra dos ciclos das árvores? Quais são os estados? Líquido, sólido e gasoso. O ciclo das árvores. Deus organizou o mundo em ecossistemas diferentes. Ele fez florestas diferentes. Florestas geladas, por exemplo, como as da Rússia. Fez a Mata Atlântica. Fez desertos, planícies, florestas tropicais. Fez estílios, cordilheiras. E cada um desses ambientes tem seus próprios animais, suas próprias plantas, sua própria temperatura, seu próprio ciclo. Pergunta: como você tem contemplado essas coisas? Você consegue olhar para tudo isso e temer e tremer o Senhor em honra e glória? Ou você está tão preocupado com a sua conta de luz que você parou de perceber? Ou você está tão preocupado com a próxima eleição do nosso país que você parou de perceber? Ou você está tão preocupado com as suas próprias vontades que você parou de perceber? Um cristão genuíno, ele precisa ter a sua cosmovisão ajustada à Bíblia. Portanto, nós precisamos saber admirar e contemplar a criação à nossa volta. E muitas vezes você pode estar tão focado na sua vida com Deus, no céu, inclusive pensando em coisas boas, pensando na sua vida no futuro, no céu, que você esquece de pensar e contemplar o que Deus está fazendo aqui. Nós precisamos ter um anseio pela eternidade. Isso precisa estar estampado nos nossos olhos. Mas você também precisa ter a sua visão moldada para enxergar o mundo como o salmista diz. Que variedade, Senhor, nas suas obras. Vocês já pararam para pensar o tamanho de Deus? Muitas vezes nós não conseguimos sequer administrar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas finanças, a nossa relação com as outras pessoas. Agora Deus governa o mundo, e cada detalhe da criação aponta para um Deus poderoso que governa o universo pelo seu poder. E ao mesmo tempo, Ele cuida de cada um de nós individualmente. É um Deus poderoso. Agora, a partir do verso número 7, nós vamos ver como Deus revela a sua graça através da palavra. Veja, o salmista, irmãos, agora deixa de lado a revelação natural, a criação, e ele exalta a revelação especial de Deus. A criação revela a glória desse Criador, mas assim como a casa construída por um arquiteto não é a expressão total de um arquiteto, mas parte da sua criatividade, a natureza também não é o autor em si, mas a obra de uma mente brilhante por trás da criação. E quem é essa mente brilhante que criou todas as coisas? Como nós podemos conhecer essa mente brilhante a fundo? A revelação da criação é maravilhosa, mas se tratando da manifestação dos atributos de Deus e de um propósito para a criação, ela é uma revelação limitada, com prazo para acabar. Porque depois da queda do homem, até mesmo a criação, como nós vemos aqui em Romanos capítulo 8, foi maculada pelo pecado. De modo que algo que revele, nós precisamos de alguma coisa, precisamos de algo que revele mais claramente o caráter do Criador. O que é isso? A palavra escrita, a Bíblia.
E a expressão que o salmista usa para falar de Deus no verso 1 é curiosa. Ele usa a expressão Elohim. Essa expressão é rica porque é uma expressão hebraica que mostra o poder do Criador. Mas a partir de agora, falando sobre o livro da palavra, ele usa uma nova expressão, Javé ou Yahvé. E ele usa essa expressão por 7 vezes. Não é que uma espécie de número mágico, como alguns podem deduzir, mas esse é o nome do Deus da aliança. O intuito do salmista aqui é dizer claramente que o Deus da criação também é o Deus da revelação pessoal ao seu povo. E não existe aqui um conflito ou contradição entre o Deus que fez o universo e aquilo que diz na sua palavra. Foi por meio da palavra que ele criou todas as coisas, como diz lá em Colossenses, capítulo de número 1. Por ele foram criadas todas as coisas. Cristo Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E é por sua palavra que ele controla e governa também todas as coisas. Ouça, irmãos, as filosofias humanas não podem tirar o homem do poço da perdição, do poço de lama, como diz o Salmo de número 40. As filosofias humanas não podem libertar o homem do pecado, da tirania do engano. Apenas o Evangelho é capaz de fazer isso. Apenas a Escritura. E o salmista, sabendo disso, ele lista 6 atributos, 6 nomes para a palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia. Primeiro, no verso número 7, ele diz que a palavra de Deus é a lei do Senhor. Essa expressão aqui é importante, porque principalmente num dia como os nossos, as pessoas insistem em falar que o Antigo Testamento é apenas para conhecimento. Não é a palavra de Deus em si, mas é apenas para conhecer a história. Esse aqui é o melhor argumento que existe contra essa falácia. Vejam, observe. A lei do Senhor aqui citada pelo salmista é o quê? A Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Escritura apenas. Nessa altura aqui, o livro de Salmos ainda não havia sido escrito. O Novo Testamento inteiro não havia sido escrito. Nós estávamos no que nós chamamos na teologia de revelação parcial de Deus. No decurso do tempo, Deus se revelou parcialmente, até que hoje nós temos a revelação total de Deus. E o salmista chama aqui mais algumas questões. Vejam o que ele chama aqui a Escritura. Ele chama também, além da lei do Senhor, o testemunho do Senhor, ainda no verso 7. Ele a chama de os preceitos do Senhor, no verso número 8. Ele também a chama de o mandamento do Senhor, ainda no verso 8. Chama também de o temor do Senhor, no verso número 9. E por último, o salmista chama de os juízos do Senhor, no verso também número 9. Tudo isso para dizer o seguinte: ao contrário dos livros didáticos que nós escrevemos, e alguns ainda hoje defendem essa tese, a Escritura é perfeita e completa. Ela não precisa ser atualizada e nem ser ressignificada. Isso é tolice. Tolice. É por meio da Escritura que nós crescemos em sabedoria em relação à palavra de Deus, a salvação. E vejam, apesar da natureza manifestar a glória de Deus, estar evidente diante dos nossos olhos, ela não pode te salvar. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. O teatro da glória de Deus está aí, para te deixar a boca aberta e ao mesmo tempo te tornar culpado por não prestar a Deus a glória devida. Mas somente as Escrituras te põem de joelhos diante de Deus. E o gigante da teologia nos mostra isso de forma mais clara. Um dos pais hebreus, Agostinho de Hipona,
ele escreveu um livro chamado Confissões, no IV século depois de Cristo. Particularmente é um dos livros preferidos que eu tenho. E ele traz luz sobre essa questão de forma sensacional, sobre a relação entre a criação e a palavra. E ele diz assim: feriste o meu coração com a palavra, desde então eu te amei. Então perguntei à terra, perguntei às flores e perguntei às árvores: quem os criou? E eles, a uma só voz, disseram: procure-o acima de nós. Vejam, irmãos, a natureza nunca vai dizer quem você é, por mais linda que seja uma paisagem, por mais fabulosa que seja uma vista, por menor que seja o seu fôlego, quando você a admira, ela ainda se dobra diante de alguém. A natureza e as coisas criadas se dobram diante de alguém. Ela se dobra diante do Deus Criador. A Escritura diz: quem é o Deus que criou todas as coisas e também te criou? A natureza é capaz de deixar a boca aberta diante da beleza. Ela é suficiente para te fazer aplaudir a beleza, reconhecer. Mas ela não te põe de joelhos, como a palavra te põe. Ela não revela o caminho até o Salvador. Somente a Escritura tem esse poder. Veja, nós não lemos a Bíblia para ficarmos mais informados. Isso pode até acontecer. À medida que você lê, você vai ganhando conhecimento. Mas não é esse o objetivo principal. O propósito da palavra é transformar o nosso coração. Porque nós somos, por natureza, caídos. Veja, o analfabeto pode discernir o sentido da vida, enquanto o filósofo, por mais capaz que seja, vive perturbado por falta de respostas e ausência de esperança. Isso não tem a ver com diplomas, com quantidade de livros que você já leu na sua vida. Isso tem a ver com graça e graça somente. E veja, depois de o salmista listar agora 6 atributos da palavra, agora ele lista 8 certezas que aqueles que recebem e obedecem a palavra podem desfrutar. Vejamos então que certezas são essas. Primeiro, a certeza que a palavra restaura a alma. Verso número 7. A palavra restaura a alma. Ainda no verso número 7, dá sabedoria aos simples. No verso número 8, a palavra alegra o coração. Você tem se sentido triste? Abatido? A palavra alegra o coração. Verso número 8, ela ilumina os olhos. Verso número 9, ela permanece para sempre. O que permanece para sempre? Apenas a palavra de Deus. Nós somos finitos. Por vezes o homem tenta buscar as coisas para aumentar o seu tempo de vida, mas acaba esbarrando na nossa limitação. Nós somos seres finitos. A palavra de Deus é para sempre. Ainda no verso número 9, ela traz juízo aos justos. Verso número 10, é mais doce que o mel. E verso número 11, há uma grande recompensa para quem a obedece. Portanto, meu querido irmão, minha irmã, vale a pena confiar na palavra de Deus. Nós vivemos um mundo de lágrimas, dominado por tristezas, incertezas, decepções. Há pessoas vivendo sem esperança, depressivas, com medo, desanimadas. E os cristãos, por mais próximos que sejam do Deus Criador, não estão isentos de passar por vales sombrios. Mas veja, na palavra de Deus,
nós podemos encontrar todas as certezas. O mesmo Deus que governa sobre tudo e sobre todos, também é um Deus pessoal, que não abandona os seus. Muitos críticos do decurso do tempo se levantaram contra a Bíblia, contra a Escritura, dizendo que ela tinha uma série de erros. Mas a Bíblia é a verdade expressa em páginas. Traz paz ao abatido, ânimo ao perturbado. E mesmo os críticos cada vez mais subindo o tom, tentando criticar, mesmo com os ataques, no decurso do tempo inteiro, a Escritura permanece firme e inabalável no decurso dos anos. Um estudioso do Novo Testamento, Norman Geisler, ele diz assim: prosseguem os ataques por parte de alguns cientistas, de alguns psicólogos e alguns políticos, mas a Bíblia permanece ilesa e indestrutível. Ela se parece com uma muralha de 3 metros de altura, por 1,5 metros de largura. É inútil tentar derrubá-la com açougues. A Escritura permanece, irmãos, porque é a palavra de Deus. É o livro mais amado e ao mesmo tempo mais desprezado do mundo. E a minha oração é que você valorize a palavra que você tem nas suas mãos. Valorize a criação, mas valorize a palavra de Deus revelada em nós. Terceiro, caminhando já para o final, o impacto da palavra de Deus no coração do homem. Vejam, irmãos, ter a palavra de Deus nas mãos é uma coisa boa, tê-la na mente é ainda melhor, mas é somente quando nós a temos no coração que nós somos transformados por essa verdade. Você pode tê-la em vários lugares, inclusive em cima da sua escrivaninha, aberta algum salmo, um pouco de teia de aranha, né? Para não atrapalhar. Mas se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, a suspeição sobre a sua transformação, você pode ainda não ter sido transformado pelo Evangelho, porque é no coração que a Escritura produz efetiva mudança em nós. E que mudanças são essas? O salmista nos diz: primeiro, a palavra desvenda os pecados ocultos. Veja o verso número 12 na sua Bíblia, por favor. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-nos das que são ocultas. Onde o Evangelho da luz chega, meus irmãos, não há mais escuridão. As trevas não prevalecem contra a luz. Portanto, se você continua ocultando seus pecados, guardando seus pecados no porão, onde somente você tem acesso, está sob suspeição o fato do Evangelho e a palavra terem entrado de fato na sua vida. É impossível ser invadido pela luz e continuar com o coração em trevas, obscuro. Enquanto nós lemos a Escritura, nós também somos lidos por ela. E há um grande perigo em silenciar, guardar e não confessar o seu pecado. A Bíblia nos ensina claramente sobre a confissão dos pecados, confessar os nossos pecados a Deus primeiramente, não tenha dúvida disso, mas ao seu próximo também. E a fatura sempre chega. É uma questão de tempo. Você pode ter escondido o seu pecado das pessoas, mas o Senhor viu. O Senhor já viu. E o grande perigo nessa caminhada é que à medida que você esconde, à medida que você oculta o seu pecado, isso vai se estendendo no seu coração. E as consequências vão ficando ainda mais danosas. Você lembra do salmista que escreveu o próprio Salmo 19? Quando Davi cometeu o adultério e providenciou para que Urias fosse morto, ele pecou insolenemente e com consciência disso. Portanto, ele não pôde lhe oferecer sacrifício algum por esse pecado. Mas quando ele confessou o seu pecado,
Deus, por sua graça, por sua misericórdia, o perdoou, mas ele pagou um preço caro por suas transgressões. O Eugene Peterson, comentando esse texto, vai dizer o seguinte: a sutileza do pecado é que não parece pecado quando estamos praticando. Prestem atenção. Parece coisa divina, parece religioso, parece preenchedor e satisfatório. É o replay do episódio do Éden, quando o tentador disse: certamente não morrerão. Como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora dobre atenção. Davi não se sentiu como um pecador quando mandou chamar Betseba. Ele se sentiu como um amante. E o que poderia ser melhor do que isso? Davi não se sentiu como um pecador quando mandou chamar Urias. Ele se sentiu como um rei. E o que poderia ser melhor do que isso? Em determinado momento, ele largou toda uma vida de culto e adoração a Deus e deu lugar à obsessão do próprio ego. Os pecados não confessados podem crescer dentro do seu coração e começar a te dominar, te levando à desobediência deliberada. Não presta contas a ninguém. Pergunta: como você tem lidado com o seu pecado? Como você tem lidado com a culpa? Há pensamentos e atitudes que precisam ser colocados diante de Deus em arrependimento. Portanto, eu quero te fazer um conselho: arrependa-se e tome a decisão de confessar o seu pecado, que tanto tem culpado a sua alma. Segundo, além de nos mostrar de fato e revelar, desvendar o nosso pecado oculto, a palavra de Deus em nós também revela o nosso orgulho. Veja o verso número 13 que diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Eu vou apenas comentar por conta do nosso tempo, mas veja, Davi está pedindo que Deus o livre da soberba. A soberba precede a queda. O espírito altivo, belicoso, beligerante, a soberba, a vaidade, todas essas coisas são extremamente danosas à alma. E quando nós não percebemos isso, nós vamos uma escada, uma espiral para baixo. Terceiro, também gera em nós o desejo de conhecer mais a Deus. Veja o verso número 14 na sua Bíblia: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora veja, irmãos, o salmista é extremamente capaz. A expressão usada no Salmo é a mesma expressão usada em Ruth para redentor, resgatador. A expressão Goel, aquele que tem o direito de redimir, de resgatar para si. Porque quando Cristo se tornou homem, sem pecado, morreu na cruz por nós, ele se tornou o nosso resgatador, o nosso Goel. E ele é tanto a nossa rocha que traz firmeza aos nossos pés, quanto o nosso redentor. Pois ele não apenas pagou o preço, mas também nos mantém seguros, guardados debaixo das suas asas. E que as palavras dos seus lábios, o meditar do seu coração, sejam agradáveis. O que Deus faz por nós também impacta a vida de outros. Por vezes nós negligenciamos isso. A palavra de Deus que habita em nós e impacta a nossa vida também é uma evidência na vida de outros. E eu caminho para o final com uma história do Titanic. De tantas histórias que se passaram ali, essa aqui deveria ser a verdadeira história contada no naufrágio do navio. Havia um homem chamado John Hector, um pastor e grande evangelista.
Muitas pessoas foram alcançadas pela graça através da vida desse homem. Em abril de 1912, depois de uma série de pregações em muitas igrejas, ele era um grande evangelista. Rapper seria convidado para pregar novamente na igreja Moody. Ele havia perdido a sua esposa cedo, e ele é um pregador muito capacitado, escocês, e ele foi um gigante. Ele pregou em muitas igrejas naquele contexto, e muitas pessoas que ouviram a mensagem daquele pregador se renderam aos pés da cruz. E com essa notoriedade que ele havia conquistado, ele acabou sendo convidado novamente para pregar na igreja Moody, e ele aceitou o convite. E ele embarcou para Chicago em abril de 1912. Ele, a sua filha e a sua irmã, no Titanic. A história vocês conhecem bem. O navio colidiu com um iceberg e depois de 2 horas e 40, o navio afundou nas águas geladas. No meio aos gritos de desespero, de desesperança, a voz de Rapper parecia branda, suave. E assim, quando a alarme do navio tocou, ele conseguiu colocar em um dos barcos salva-vidas a sua filha, chamada Nana. E ele foi ajudar outras pessoas. Quando o navio afundou, ninguém nunca mais tinha escutado nenhum relato desse homem. Até que anos mais tarde, 3 ou 4 anos depois do naufrágio do Titanic, um jovem escocês se levantou plenário numa reunião em Hamilton, no Canadá, e ele declarou o seguinte: ouça, eu me achava agora no Titanic quando naufragou. Achava-me boiando sozinho sobre uma tábua, na água gelada daquela pavorosa noite, quando uma onda trouxe John Rapper de Glasgow para perto de mim. Ele também se achava agarrado a um pedaço de tábua. E ele olhou para mim e gritou: você está salvo? Eu respondi desesperado: não estou salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo, gritou Rapper. E as ondas o levaram outra vez para longe de mim. Mas estranhamente, pouco tempo depois, ele foi jogado novamente para o meu lado. E agora, você está salvo? Perguntou Rapper. Eu gritei: ainda não. Não posso responder com sinceridade que estou. E John Rapper repetiu as mesmas palavras: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E imediatamente Rapper afundou. Esse homem depois foi salvo por um dos barcos salva-vidas, um navio Carpaccio, e ele registrou a seguinte fala. Veja, são as falas desse homem que viu os últimos minutos da vida de John Rapper. Veja o que ele diz: então, perdendo a tábua na qual se apoiava, emergiu. E ali, sozinho durante a noite, tendo sobre mim mais de 3.000 quilômetros de água, eu criei em Jesus Cristo, e eu sou o último convertido do ministério de John Rapper. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Ele é a única salvação que nós temos na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Ele é a única esperança para nós na vida e na morte. Portanto, viva cada fase da sua vida buscando discernir os propósitos de Deus. Confie no Senhor nos momentos difíceis. Contemple a criação e anuncie a única mensagem capaz de transformar a vida do perdido: a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para entender os seus propósitos. Amém? Vamos orar.